Patriotas. O Brasil político vive um momento em que os fatos se acumulam mais rápido do que as versões oficiais conseguem explicar. E quando isso acontece, o poder reage como sempre reagiu, tentando controlar a narrativa, minimizar danos e tratar acontecimentos graves como se fossem apenas ruídos passageiros. Mas há algo diferente desta vez. A sensação de desconforto já não está restrita à oposição ou ao eleitor conservador. Ela começa a surgir dentro do próprio sistema, nos bastidores do Judiciário, no Congresso e até no discurso do presidente da República, que agora parece falar mais para se defender do que para governar. A recente visita de aliados a Jair Bolsonaro, seguida da declaração de que Lula se tornou uma mercadoria vencida, não é apenas uma provocação política, é um diagnóstico. Lula voltou ao poder sustentado por uma coalizão frágil, baseada muito mais no medo do passado recente do que na confiança em um projeto futuro. O problema de governar apenas pela rejeição ao adversário é que, com o tempo, a falta de resultados passa a pesar mais do que o discurso. Quando um senador do próprio sistema político usa a expressão mercadoria vencida, ele está dizendo em voz alta algo que muitos sussurram nos corredores de Brasília. O lulismo envelheceu e o governo parece não ter percebido isso. Lula tenta manter a pose de líder incontestável, mas suas falas recentes revelam um presidente acuado, reativo e visivelmente incomodado com qualquer questionamento. A declaração sobre o próprio filho, ao afirmar que ele vai pagar o preço caso esteja envolvido em irregularidades no caso do INSS, soa menos como compromisso com a moralidade pública e mais como uma tentativa apressada de se antecipar a um desgaste que o governo teme que cresça. Não é uma fala de autoridade serena, é uma fala defensiva. Lula sabe que o histórico familiar sempre foi um ponto sensível, e ao trazer o tema para o centro do discurso, ele tenta controlar os danos antes que eles escapem de suas mãos. O problema é que, no Brasil, promessas de rigor costumam ter prazo de validade curto quando atingem círculos próximos ao poder. O discurso de que a lei vale para todos já foi repetido tantas vezes que perdeu força. A sociedade não reage mais a frases de efeito, reage a atitudes concretas. E até agora, o que se vê é um governo mais preocupado em administrar crises de imagem do que em permitir que investigações sigam seu curso natural, sem interferência política ou pressão institucional. Enquanto o executivo se enrola em suas próprias contradições, o judiciário dá sinais claros de tensão interna. O cancelamento de um simples almoço entre ministros do Supremo Tribunal Federal pode parecer irrelevante para quem observa de fora, mas em Brasília, gestos dizem mais do que notas oficiais. Quando ministros evitam encontros informais, o que está em jogo não é agenda, é clima. O STF, que se apresentou nos últimos anos como um bloco coeso e moralmente superior ao restante da República, começa a mostrar fissuras. E fissuras em tribunais não surgem do nada. Surgem quando decisões polêmicas, exposições excessivas e protagonismo político começam a cobrar seu preço interno. Não é saudável para nenhuma democracia quando um tribunal constitucional se transforma em centro permanente de tensão política. O Supremo deixou de ser apenas o guardião da Constituição para se tornar personagem central do noticiário diário. Ministros comentam, reagem, respondem, cancelam compromissos, se defendem publicamente. Tudo isso contribui para uma percepção perigosa, a de que a corte já não está acima do conflito, mas dentro dele. E, quando juízes passam a agir como atores políticos, a confiança institucional se desgasta, ainda que o discurso oficial insista em negar esse desgaste. Nesse ambiente de instabilidade, a movimentação do Procurador-Geral da República ao se reunir com o senador do PL para discutir a possibilidade de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro revela mais do que uma simples conversa institucional. Revela que o caso Bolsonaro continua sendo tratado como prioridade absoluta, mesmo diante de um país atolado em problemas econômicos, sociais e administrativos.
A obsessão em manter o ex-presidente no centro do debate jurídico-político é ao mesmo tempo uma tentativa de enfraquecê-lo politicamente e de manter viva a narrativa que sustenta o atual governo, a de que o maior risco ao Brasil não é a má gestão, mas o adversário derrotado. A ironia é que, quanto mais se insiste nesse roteiro, mais se fortalece a percepção de perseguição seletiva. O brasileiro comum pode não dominar os detalhes jurídicos, mas entende muito bem quando o peso da lei parece variar conforme o nome do investigado. A insistência em tratar Bolsonaro como ameaça permanente, mesmo fora do poder, acaba produzindo o efeito contrário ao desejado. Mantém sua base mobilizada e amplia a desconfiança sobre a imparcialidade das instituições. Esse cenário se agrava quando o Congresso começa a reagir. O pedido de convocação da esposa de um ministro do Supremo no âmbito de uma CPI que investiga o crime organizado é um gesto carregado de simbolismo. Não se trata apenas de investigar fatos específicos, mas de desafiar um sistema que até agora se manteve protegido por uma espécie de blindagem moral. O recado é claro: o legislativo começa a testar os limites dessa proteção. E quando isso acontece, o discurso de harmonia entre os poderes dá lugar a uma disputa silenciosa, porém intensa, por espaço e autoridade. É evidente que investigações devem respeitar limites legais e evitar espetacularização, mas também é evidente que ninguém deveria estar acima de qualquer tipo de escrutínio apenas por proximidade institucional. O problema é que o Brasil se acostumou a conviver com castas intocáveis, e qualquer tentativa de questioná-las é imediatamente rotulada como ataque à democracia. Esse mecanismo de defesa automática já não convence como antes. O governo observa tudo isso com desconforto. Lula sabe que depende da estabilidade institucional para manter seu projeto de poder, mas também sabe que essa estabilidade é cada vez mais artificial. Ela se sustenta em discursos, não em consensos reais. A base aliada é heterogênea, o apoio popular é volátil e a economia não oferece o alívio que o governo prometeu. O resultado é um Planalto que reage mais do que age, que fala mais do que faz e que se apoia cada vez mais em instituições que também começam a mostrar sinais de desgaste. A imprensa, como de costume, tenta amortecer o impacto desses fatos. Declarações duras viram polêmicas, tensões institucionais viram desentendimentos pontuais e investigações incômodas são tratadas com cautela quase reverencial. Ainda assim, nem todo esforço editorial consegue esconder a sensação crescente de que algo não está funcionando como deveria. A narrativa oficial já não cola com a mesma facilidade, porque a realidade insiste em contrariá-la. O Brasil não vive uma ruptura institucional clássica, vive algo mais sutil e, justamente por isso, mais perigoso. Um desequilíbrio progressivo entre os poderes, uma normalização do excesso e uma tentativa constante de tratar questionamentos legítimos como ameaças existenciais. É o tipo de ambiente em que a democracia não morre de uma vez, mas vai sendo esvaziada aos poucos, em nome da estabilidade, da ordem e de uma suposta proteção contra perigos que nunca se dissipam. Para o público conservador, esse momento exige menos paixão e mais atenção. Não se trata de defender pessoas, mas de princípios. Não se trata de idolatrar líderes, mas de exigir limites. O Estado existe para servir à sociedade, não para educá-la à força, vigiá-la permanentemente ou silenciá-la seletivamente. Quando instituições se tornam sensíveis demais à crítica, é sinal de que já perderam parte da confiança que deveriam inspirar. O governo Lula pode continuar tentando se sustentar em narrativas, mas narrativas têm prazo de validade. A realidade não. E a realidade brasileira mostra um país cansado de discursos, desconfiado de instituições e cada vez mais consciente de que democracia não é unanimidade fabricada, mas convivência com o conflito.
Ignorar isso é apostar que o silêncio resolverá o problema. A história mostra que nunca resolve. E quando o silêncio finalmente se rompe, ele costuma fazê-lo de forma ruidosa demais para quem acreditou que controlar o discurso era o mesmo que controlar a realidade. A declaração de Lula de que o próprio filho vai pagar o preço caso esteja envolvido nas irregularidades do INSS precisa ser lida com cuidado e sem ingenuidade. O presidente fez questão de relatar que chamou o filho para uma conversa direta, olho no olho, numa tentativa clara de demonstrar autoridade moral e distanciamento institucional. No discurso, Lula busca se apresentar como um pai rigoroso e um chefe de Estado imparcial, alguém disposto a permitir que a lei siga seu curso. No entanto, quando essa afirmação parte de um presidente historicamente cercado por controvérsias envolvendo familiares, ela soa menos como garantia de justiça e mais como um movimento preventivo de controle de danos. O tom escolhido não é o da negativa firme, nem o da confiança absoluta na inocência do filho, mas o da condicional estratégica, se estiver envolvido. Essa escolha não é casual. Ao não cravar uma defesa categórica, Lula evita se comprometer com um desfecho que ainda pode ser politicamente inconveniente. Ao mesmo tempo, tenta se blindar da acusação de interferência futura, criando desde já o discurso de que não houve proteção, apenas respeito ao devido processo legal. É uma fala calculada, que serve tanto para tranquilizar aliados quanto para preparar terreno caso o caso avance de forma desfavorável. Além disso, ao sugerir que o esquema investigado tem origem em governos anteriores, Lula desloca o foco do presente para o passado, uma estratégia conhecida e recorrente. Assim, a possível exposição do filho deixa de ser um problema exclusivo do atual governo e passa a ser tratada como herança administrativa. O efeito colateral dessa abordagem é evidente. Em vez de encerrar o assunto, ela amplia a desconfiança pública, pois reforça a percepção de que, mais uma vez, o discurso presidencial tenta misturar defesa familiar, narrativa política e gestão institucional numa mesma fala. Para uma sociedade cansada de escândalos envolvendo poder e parentesco, a promessa de que a lei vale para todos só ganhará credibilidade quando for acompanhada de fatos, e não apenas de declarações bem ensaiadas. O que mais chama a atenção em todo esse episódio não é apenas a fala ensaiada do presidente, mas a naturalização de um país onde o cidadão comum é cobrado com rigor absoluto, enquanto o poder se explica por meio de discursos cuidadosamente calibrados. O brasileiro patriota, que trabalha, paga impostos e sustenta um Estado inchado, assiste a tudo isso com a sensação de que existem dois Brasis. Um em que aposentados são vítimas de esquemas, enfrentam filas, descontos indevidos e burocracia desumana, e outro onde figuras próximas ao poder ganham tempo, narrativa e presunção automática de boa-fé. Falar em pagar o preço é fácil quando o preço nunca chega para os mesmos, quando a lei anda devagar para uns e corre para outros. Democracia não é espetáculo retórico, nem patriotismo é fechar os olhos em nome de conveniência política. Patriotismo de verdade é exigir que a lei seja impessoal, que o poder seja limitado e que o Brasil não continue refém de líderes que tratam o Estado como extensão da própria história. Quem ama este país não aceita discurso como substituto de justiça, nem narrativa como moeda para comprar silêncio.